Só lembrando que eu postei, né, as notas de vocês. Acho que a sala toda foi bem. Uma outra questão, assim, que acho que ficou, que acho que merece algum tipo de retoque, né? Eu não queria ter passado a imagem de que os sofistas apresentam um bem. É lógico que eles têm um papel importante, né, naquele programa pedagógico que eles organizam na antiguidade, e depois isso acaba sendo repercutido dentro das universidades medievais, né? Eu não lembro quem foi, mas eu lembro que alguém disse assim, as universidades surgidas no século XVI, XVII. Não, as universidades surgiram no século XI, né, no século XII. Há toda uma polêmica sobre qual universidade é a primeira na Europa e coisa e tal, mas, enfim. Então, eles têm uma importância pedagógica na antiguidade. Essa importância é reconhecida muito tempo depois, na Idade Média, quando, né, aquela organização curricular, né, depois veio se chamar Trivium e Quadrivium, acabou sendo aplicada. Mas o aspecto negativo dos sofistas é muito maior, né, já que eles são relativistas. E hoje em dia, e em várias questões, eu senti que faltou várias respostas, né? Várias respostas a essa questão. Eu senti que faltou essa crítica contemporânea. A gente vive num tempo, né, onde os propagadores de fake news, por exemplo, né? Dá uma olhada no Terça Livre, Quinta Preso, né? Como esses caras representam um mal, né, para a sociedade como um todo. Eles tentam inverter a lógica, dizendo que eles estão do lado da verdade, né, mas isso é falacioso, né, isso é uma falácia, né, negacionistas, mentirosos, né, gente sem brio, sem vergonha na cara, sem parrésia, né. Então, a ideia é fazer um contraponto entre esses sofistas da antiguidade e esses sofistas de hoje, relativistas, que aparecem no campo da educação, no campo da política, no campo, né, do jornalismo, do pseudo-jornalismo, né? Gente sem escrúpulos, né? Gente sem o menor apego à verdade, apesar de colocar a verdade na boca e dizer que estão do lado do bem, do justo, do honesto, né? Quando, na verdade, a gente sabe que são propagadores de regimes totalitários, pessoas, né, apoiadores de torturadores, e por aí vai, né? Tá bom, então, muito cuidado, né? Eu não queria passar a imagem de que sofistas representam um bem. É lógico que eles têm um aspecto positivo, mas o aspecto negativo fala muito mais alto, tá bom? Era esse único reparo que eu gostaria de fazer, para não deixar nenhum tipo de dúvida, tá bom? Em relação a hoje, né, o sétimo mandamento já me foi passado ontem, e aí eu publiquei tanto o sexto, né, que eu não havia publicado, e aí eu já postei o sexto, né, do grupo do Michel, postei também do grupo do Valdemir, então está tudo em ordem. Para a semana que vem é a entrega da resenha, né? E um grupo vai falar sobre o oitavo mandamento, né? Então, é isso que a gente precisa combinar agora, né? Deixar tudo acertado. E por conta da entrega da resenha,
Eu havia prometido a vocês, apesar da resenha poder, né, versar sobre a ética protestante e a obra do Bonhoeffer, eu falei que eu ia dar uma aula sobre a ética protestante hoje, né? Então, é isso que eu vou fazer. Arthur, você pode permitir que eu compartilhe aí um conjunto de slides? Já está permitido. Então, tá bom. Então, vamos lá. Joia. Vocês estão me vendo aí, né? Estão vendo o conjunto de slides. Isso, sim. Tá bom. Então, vamos lá. Pessoal, a aula de hoje é a respeito de uma obra que não é, né, a principal obra do Weber. A principal obra do Weber é Economia e Sociedade. Mas essa obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é uma obra interessante porque ela tem algumas peculiaridades, né? O Weber nasce em 1864, morre em 1920, morre depois, portanto, da Primeira Guerra Mundial, com uma Alemanha derrotada e, né, por conta dessa derrota, sendo obrigada a assinar uma série de tratados que se configuravam em tratados muito pesados e que jogaram a Alemanha numa situação terrível, né, num processo inflacionário absurdo na década de 20, e foi esse ambiente, né? Os alemães se julgavam vitimados pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Eles achavam que eles tinham sido humilhados, né, no final da Primeira Guerra Mundial, nos acordos, né, que encerraram a Primeira Guerra Mundial. Acordos estes que o Weber, como representante da Alemanha, participa, mas participa sem nenhum poder de ação, né? Porque, como diziam os alemães, as cláusulas foram ditadas, elas foram impostas, né? Sem nenhum tipo de acordo. Então, foi esse ambiente, ao longo da década de 20, que permitiu o aparecimento do Partido Nazista. E é interessante observar, né, que essa situação, né, de uma Alemanha humilhada vai repercutir depois, né, num outro momento, né, que é a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Mas o Weber participa do contexto de outra Alemanha. É lógico que há uma relação de continuidade, né, entre essa Alemanha que o Weber conhece e a Alemanha que vai nascer depois da Primeira Guerra Mundial, mas o Weber morre em 1920. É importante ressaltar também que a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, é uma obra produzida não por um sociólogo da religião, mas por um sociólogo, né? O Weber é um sociólogo, um jurista, um economista alemão. Ele é um daqueles, quando você olha para a formação dele, né, você percebe que ele é um sujeito que transita por muitas frentes, né? Ele é usado na educação, é usado na história, na sociologia, na economia, na ciência política, enfim, né? Ele é um autor que transita por todas estas áreas, né? Por quê? Porque escreve sobre tudo isso, né? A obra, por exemplo, a tese de doutorado dele foi sobre economia agrária da Roma antiga, né? Então, percebam a capacidade desse homem. É um gênio, né? Trata-se de fato de um gênio, de alguém que marcou, né, a vida dos alemães e eu diria que de uma maneira geral, né, marcou a vida acadêmica mundial.
Ele é um sujeito que, só para vocês terem uma ideia, em 2000, de 99 para 2000, nós estávamos ali virando, né, 4 dígitos. Não era ainda a virada do milênio, porque a virada do milênio se deu de 2000 para 2001, mas, na verdade, as pessoas comemoraram mesmo de 99 para 2000, né? E quando comemoraram essa virada, né, em 99, nós tivemos, neste ano específico de 99, várias manifestações assim, né, de recordação em relação ao século XX. Então, qual foi o melhor time de futebol? Qual foi o melhor time de basquete? Qual teria sido a melhor música, a melhor banda, né, o melhor cantor? E essa brincadeira chega, né, no mundo acadêmico e começam a circular listas nas universidades para que não havia internet, né, ainda consolidada, uma coisa assim, né, não era como hoje, mas não era todo lugar que tinha, né, acesso à internet, enfim. Então, o que se faz ali é uma coisa não oficial, né? Mas que teve um peso interessante, assim. Eram listas que circulavam e as pessoas perguntavam qual era o livro mais importante do século XX. E aí nós tivemos 2 autores encabeçando, né, essas listas o tempo todo. Martin Heidegger, com Ser e Tempo, né? Uma obra de 1927, e a outra obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, né? Portanto, depois dessas listas computadas, né, os votos computados, se percebeu que a obra do Weber havia ganhado aquela disputa. Então, nós estamos simplesmente diante de uma das obras, né? Talvez se o resultado fosse hoje, se a disputa fosse hoje, talvez o resultado poderia ser outro, mas naquele momento, né, as pessoas avaliaram que a obra mais impactante, mais importante do século XX, pelo menos na área das humanidades, tinha sido A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Uma obra singular, porque ela é uma obra que tem 2 datas, né? 1904 e 1905. E eu explico para vocês por que esta obra aqui tem, né, 2 datas. Se vocês abrirem essa edição, por exemplo, há outras que seguem também essa organização. Mas vocês vão perceber que essa obra tem uma peculiaridade. Ela tem a parte 1 e tem a parte 2. A parte 1 traz o problema, aí traz 3 capítulos. Confissão religiosa, estratificação social, o espírito do capitalismo e o conceito de vocação em Lutero, o objeto de pesquisa. Aí a parte 2 traz como título a ideia de profissão do protestantismo ascético, e aí 2 capítulos, os fundamentos religiosos da ascese intramundana e ascese e capitalismo. Por que esta obra está organizada desta maneira? Porque esta obra não foi pensada como livro. Então, em 1904, o Weber escreve a primeira parte ainda na Alemanha, aí ele viaja para os Estados Unidos, passa 6 meses lá, entra em contato com esse capitalismo, né,
o centro nervoso do capitalismo, volta para a Alemanha depois de 6 meses, daí escreve a segunda parte. E, portanto, tem esse intervalo, né, de tempo. Essas duas partes não saíram em livros, saíram em revistas especializadas, revistas acadêmicas. Então, até a morte do Weber, em 1920, o que se tinha era a primeira parte, né, alguns exemplares que circularam, né, numa revista acadêmica, e a segunda parte, que também circulou, né, numa revista acadêmica. Então, uma datada de 1904, a parte 1, e a outra datada de 1905, a parte 2. Só depois da morte do Weber, em 1920, é que houve a junção das duas partes e a publicação. É lógico que elas têm uma relação de continuidade, porque a temática é parecida, né? A temática é a mesma, aliás, né? Com abordagens diferentes, com momentos, né, diferentes, mas a temática é a mesma, é o mesmo autor escrevendo, né, duas partes distintas, mas que dialogam e se complementam. E aí, então, depois da morte do Weber, nós vamos ter, então, a publicação integral, né, daquilo que ficou conhecido como a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá bom? Detalhe, né? Todos os intelectuais alemães, todos, né, beberam o leite dos teólogos. Essa é uma expressão muito forte, né? Então, a religião é um tema muito importante para todos os intelectuais alemães, tá? Seja para você compreender a religião como um elemento estruturante da sociedade, como é o caso do Weber, seja para você criticar a religião, né, como foi o caso do Feuerbach, por exemplo, tá bom? Ou de outros, como Bruno Bauer, por exemplo, né? Então, não é possível você falar a respeito de Alemanha e de pensadores alemães, né, do nível de um Kant, do nível de um Hegel, do nível de um Feuerbach, do nível de um Marx, se você não entender que a religião, né, está no centro desse debate, principalmente depois da crise da metafísica, que nós já falamos no curso do semestre passado, né, principalmente depois que a metafísica entra em crise, né, com os seus 3 elementos, né, Deus, a liberdade e a imortalidade. A metafísica e toda a estrutura que ela sustenta entra em crise. A partir desse momento, né, você precisa achar saídas para isso, né? Hegel vai achar uma saída, Schopenhauer vai achar uma outra saída, Marx vai achar uma outra saída, né? Feuerbach acha uma outra saída. Então, tudo isso é repercussão, né, no mundo filosófico, no mundo acadêmico, da crise da metafísica. A teologia liberal acha uma saída, tá? Então, o que se percebe, né, é que, para Weber, a religião tem um papel fundamental. Você não pode desprezar a religião enquanto um elemento estruturante da sociedade, né? Já para a tradição marxista, que é oriunda da chamada esquerda hegeliana, mas que num determinado momento, né, rompe com a esquerda hegeliana também, rompe, né, com os jovens hegelianos, porque eles, apesar de serem uma crítica à religião, eles ficam o tempo todo, né, em torno disso. Marx vai numa outra direção, né?
só lembrar o que o Marx diz a expressão, né, do ópio do povo, só que as pessoas, primeiro que quase não tem noção, né, em que contexto isso aparece. Aliás, literariamente falando, quando você olha literariamente, você percebe que a crítica que Marx está fazendo não é uma crítica propriamente à religião, ele está fazendo uma crítica à filosofia do direito de Hegel, criticando, né, Hegel, e, consequentemente, depois ele vai criticar toda a esquerda hegeliana. Ele vai depender profundamente do Feuerbach, né? Mas, num determinado momento, ele também rompe com Feuerbach. E aí a crítica à religião surge dentro desse contexto. O Marx diz assim: na Alemanha, a crítica da religião está, no essencial, terminada. E a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Por que ele diz que na Alemanha a crítica da religião está, no essencial, terminada? Porque quem fez a crítica da religião foi esse homem aqui, ó, Feuerbach. Tá? Então, na essência do cristianismo, ou na essência da religião, né, as duas obras clássicas do Feuerbach, ele mostra, né, que a religião nada mais é do que a organização, né, humana projetada para o além. Então, o que é a religião? A religião é, em essência, a antropologia. É isso. Né? Marx diz assim: a existência profana do erro está comprometida depois que sua celestial oração para altar e fogão foi refutada. O homem que, na realidade fantástica do céu, onde procurava um super-homem, encontrou apenas o reflexo de si mesmo. Né? Aqui ele está exatamente repercutindo o pensamento do Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Tá? Feuerbach, quem diz isso, né, a respeito da religião. A religião nada mais é do que antropologia. Nós projetamos elementos para a divindade que, na verdade, são elementos humanos. Então, a religião, por si só, é o desejo, né, de que homens superpoderosos, né, estejam acima de nós nos comandando. Né? Mas eles são projeções, são elementos fantasiosos. Né? Essa é a crítica do Feuerbach. Mais adiante, Marx diz assim: a miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. Ele entende por que os homens fazem religião. A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo, né, o ânimos, né, a alma de um mundo sem coração, assim como o espírito de estados de coisas embrutecidas. Ela é o ópio do povo. Tá? É nesse contexto que o Marx faz, né, referência a essa questão que é muito forte no século XIX. Lembre-se que no século XIX ocorre uma guerra entre a Inglaterra e a China, chamada Guerra do Ópio, porque os ingleses queriam abrir os portos chineses e os chineses não queriam abrir os seus portos para o mundo ocidental. O que fazem os ingleses? Inundam a China de ópio. Fazem isso, né? Fazem isso na China. Para abrir o mercado chinês, eles entopem, né, a China de ópio,
A partir desse momento há uma guerra, e aí você tem uma guerra de uma China milenar contra a maior potência bélica do mundo naquele momento, que é a Inglaterra. E, logicamente, a Inglaterra vence, domina aquele cenário, abre os portos, domina Hong Kong, né? Só foi devolvida depois para a China em 1997, perfeito? É nesse contexto que ele chama de Guerra do Ópio, né? Melhor, a religião como ópio. Por quê? Porque o ópio era uma droga que produzia, como dizia Baudelaire, né? Baudelaire usava, né, o ópio, chegou a usar algumas vezes. E ele diz abertamente, o ópio produz paraísos artificiais. Paraísos artificiais. Então, é mais ou menos nessa perspectiva crítica do Marx, que a religião é aquilo que cria paraísos artificiais, né? É aquilo, como diz o texto abertamente, a religião é o suspiro da criatura oprimida, é o ânimo de um mundo sem coração, né? Ele é um crítico da religião, não há dúvida disso, mas essa crítica da religião, para ele, já foi feita. Ele não vai perder tempo com isso. No entanto, o marxismo não perde tempo com isso, tá? Quando você conhece a estrutura marxista, o marxismo trabalha com a noção de infraestrutura, estrutura e superestrutura, né? Não há uma preocupação com a religião. Por quê? Porque a religião vai desaparecer. Como ela é uma expressão, né, fruto dessa infraestrutura, ela se manifesta na estrutura, mas se você muda a base, se você muda esse modo de produção aqui embaixo, automaticamente você vai ter o desaparecimento natural da religião. Então, a religião não é uma preocupação para os marxistas, né? Ao contrário do que muita gente propaga por aí, a crítica já foi feita. Quem faz a crítica é Feuerbach, tá bom? Agora, é diferente, né, do Weber. O Weber vai numa outra direção. O Weber entende, não, peraí, eu não posso desprezar a religião. Por isso que weberianos e marxistas não se bicam, né? Não se bicam. Por conta exatamente de muitas divergências, né, teóricas. O Weber, inclusive, né, bate de frente o tempo todo, né, com marxistas, mas no campo teórico, né? No campo teórico. A tradição da teoria crítica, principalmente com Habermas, né, dialoga com os dois. Quando você lê o Habermas, você encontra tanto Marx quanto Weber, né? Na verdade, os dois fazem parte daquilo que nós chamamos, né, de os três porquinhos da sociologia. Marx, Weber e Durkheim, né? Então, os três porquinhos da sociologia são essenciais para a gente entender a sociedade, né? No final do século XIX, início do século XX, são estes pensadores, tá bom? Então, é isso, né? Então, assim, só para fechar essa ideia, para Weber, a religião tem um papel fundamental, ela organiza, né, o tecido social. Não dá para desprezar a religião como um elemento, né, constitutivo da sociedade. Para Marx, a religião não precisa ser criticada, porque ela já foi. Ela já foi criticada por Feuerbach. A religião é o ópio do povo, ela produz paraísos artificiais, né? Seguindo a definição do Baudelaire, né? Mas ela se entende na tradição marxista por que o homem precisa de religião, né? Mas não se pode atribuir a Marx aquilo que é uma crítica do Feuerbach. Feuerbach critica e o Marx compra essa crítica e toca adiante, não está preocupado com religião, porque na cabeça dele a religião vai desaparecer, tá? O importante é pensar, né, a questão da estrutura, da infraestrutura,
a fetichização da mercadoria, por aí vai. Tudo bem? Beleza? Bom, então, o que que acontece? O Weber, né, agora vamos nos concentrar especificamente no Weber e entender que a religião tem um papel decisivo na organização da sociedade, O né? senhor quer derrubar a chamada? Falta 2 minutos. Pode ser, por favor. Beleza. Aí, é como o senhor está como anfitrião, aí se o senhor sair, ela já derruba. Tá bom. Parar de compartilhar.